Verônica era uma empregada doméstica que sofreu um acidente em casa e foi encaminhada para o hospital na cidade do Rio de Janeiro. Acontece que depois do primeiro atendimento, ficou-se constatado que ela precisava de uma cirurgia na cabeça para estancar uma hemorragia. E quando ela foi encaminhada para o centro cirúrgico, em vez de operarem o lado direito, que era o lado certo, operaram o lado esquerdo. E com isso, ela veio a falecer. Eu não sei se você já viu alguém, em algum momento, passar por uma situação como essa de Verônica. Ser exatamente conduzida da forma errada no momento de dificuldade e aflição. Bem, quando Jó estava enfrentando o seu problema, os seus amigos, em vez de o levarem ao ponto certo, que era a correta compreensão da sua dificuldade e problema, oriundas, na verdade, de Satanás, eles o acusavam como se ele fosse o pecador e merecedor de tudo aquilo que ele estava passando. Vamos relembrar algumas coisas que os seus amigos disseram, e eu queria que você fosse comigo ao livro de Jó, capítulo 8, para vermos agora a fala de Bildade. Jó, capítulo 8, eu queria que você lesse comigo a partir do verso 3. Ele diz assim: perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Tanto na visão de Elifaz quanto de Bildade, o que Jó estava passando era fruto de um pecado seu escondido, não confessado. Eles não conseguiam entender que nem Jó havia pecado e nem muito menos Deus, ele estava vingando uma causa sua. O conceito que Bildade e Elifaz tinham era o conceito do juízo retributivo. Você recebe aquilo que você faz. Hoje, infelizmente, nós também encontramos ecos desse pensamento. Algumas pessoas chegam a dizer que se você está recebendo alguma maldição de Deus, é talvez porque você tenha pecado. Ou ainda, se você não recebeu uma bênção, é porque a sua fé tem faltado. Ao contrário de tudo isso, nós sabemos que a palavra de Deus aponta para uma direção diferente. O juízo de Deus não é retributivo. Ao contrário disso, o juízo de Deus é um juízo correto, cheio de justiça. Eu queria ir com você a alguns outros lugares da Bíblia para darmos uma olhada, para entendermos um pouquinho melhor qual deveria ser o correto senso de juízo. E para isso, vamos analisar alguns casos em que a Bíblia apresenta, onde nós não temos exatamente condição de dizer se o que está acontecendo ali é um juízo direto de Deus ou um juízo retributivo. Para isso, vamos dar uma analisada pela Bíblia. Eu queria que você me acompanhasse no livro de Salmos, Salmo 73. Vamos dar uma olhadinha ali no Salmo 73. Nós vamos encontrar as palavras de alguém que era muito importante dentro do contexto da liturgia e adoração no templo, que era Asaf, o dirigente do coro. No Salmo 73, ele diz o seguinte, verso 1, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, ele diz, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Verso 3, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf, ele apresenta um contexto interessante sobre o juízo. Para ele, Deus, na verdade, não estava atento ao que acontecia com os perversos, a ponto de ele dizer que eles prosperavam. O verso 7 diz isso. Eles falavam diretamente contra Deus e não recebiam o juízo divino. Veja que no caso de Asaf, ele ficava meio perdido tentando saber quando é que Deus faria justiça. E ele até se questionava se valia a pena ou não ser fiel a Deus. Mas a partir do verso 16, nós encontramos uma mudança de pensamento em Asaf. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Verso 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Observe que a visão do futuro, a visão do juízo, trouxe para Asaf paz. Exatamente isso faltava para Jó. Faltava para ele a ideia de que o juízo de Deus não é um juízo retributivo.
E quando você tem uma visão errada do juízo de Deus, isso traz dor, peso, traz aflição, exatamente promovida por pessoas como Elifaz e Bildade, que diziam que o homem, quando é mau, ele sofre o peso do juízo de Deus. Eles não tinham uma correta compreensão do juízo. Veja, o juízo de Deus é um assunto muito complexo, porque nós não temos condição, no nosso calibre mental, na nossa insignificância humana, entender completamente quem é Deus e o que Ele está fazendo. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas histórias, e eu queria que você fosse comigo em Atos, capítulo 17, o verso 27. Vamos dar uma olhadinha ali no livro de Atos, capítulo 17, o verso 27. Aqui nós encontramos Paulo pregando na cidade de Atenas, e ele diz o seguinte: para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Paulo fala para as pessoas que estavam ali no Areópago, em Atenas, a seguinte coisa, que nós, como seres humanos, não temos condição plena de entender a Deus. Nós não podemos, por si sós, ter uma definição completa, total, do juízo, da visão de Deus. Deus precisa se revelar para que nós o entendamos. Existem coisas profundas, secretas, que Deus não revelou. E se isso Ele não revela, nós também não conseguimos compreender. Assim, no caso de Jó, não era possível se saber o que estava acontecendo, mas Elifaz e Bildade queriam dizer que ele estava errado. Vamos dar uma olhadinha aqui em Deuteronômio 29, o verso 29. Olha só o que Moisés fala sobre as coisas que são obscuras, são secretas. O verso 29 do capítulo 29 de Deuteronômio diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Veja que aquilo que está encoberto não nos pertence. O homem não pode descobrir e se colocar na posição de Deus e dizer, olha, Deus está fazendo isso, quando na verdade Ele não falou coisa alguma. O problema do que nós encontramos na história de Jó e seus dois amigos é que eles insistiam, dizendo que sabiam que Deus era justo e estava fazendo justiça, desconsiderando assim uma coisa muito importante dentro da história de Jó. Eles diziam que os filhos de Jó haviam morrido por causa do seu pecado, mas no capítulo 1, o verso 5, nós encontramos o seguinte, que no final do turno das festas, dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Observe que Jó fazia de tudo para conscientizar os seus filhos da importância de viverem a vida com Deus. Eles não eram pecadores declarados, rebeldes ao plano de Deus e à palavra de Deus. É claro que você encontra na Bíblia situações em que pecadores declaradamente lutando contra Deus recebem até mesmo um castigo imediato. Você deve se lembrar da história que está em Números capítulo 16, que é a história da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eles se levantaram contra Moisés e quiseram tomar o lugar de Moisés. E dentro ali daquele instante, Moisés sendo o instrumento de Deus, ele se levanta e diz assim, olha, vamos saber se eu ou vocês estão aqui seguindo a palavra de Deus. E naquele momento eles se santificam e Corá, Datã e Abirão são destruídos diante dos olhos de todo o povo, mostrando que eles, ao se rebelarem diretamente contra Deus, recebiam um juízo direto divino. Mas nem sempre nós encontramos assim, um juízo direto divino. Como entender o julgamento de Deus? E eu queria mostrar agora o verdadeiro aspecto do juízo de Deus. E para isso, quero usar o exemplo de Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5. Diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. A história de Noé nos ajuda a entender um pouquinho melhor o caso de Jó. Veja,
Enquanto Deus analisava a humanidade e condenava a humanidade pela rebelião declarada, alguém achou graça, porque o juízo de Deus é também misturado com graça. Ao mesmo tempo em que Deus julga condenando, Deus também julga salvando. Se você rejeita o chamado de Deus, naturalmente o juízo de Deus, ele será um juízo pesado para você. Mas Romanos 8:1 diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, nenhum juízo há. Deus analisa a história de todo ser humano. Se aproxima um dia em que o juízo final irá acontecer. E quando isso chegar, a palavra de Deus nos orienta qual será o destino de tudo e de todos. Eu queria ir à segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Veja o que diz aqui o apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do verso 4. Diz assim: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Algumas pessoas acham que Deus é tardio em julgar. Mas olha só o que diz o verso 5. Porque deliberadamente esquecem que desde longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer um mundo daquele tempo afogado em água. Observe que enquanto as pessoas comiam, bebiam, continuavam o seu ciclo de pecado declarado, não imaginavam que Deus poderia julgar a sua história. E o dilúvio está aí para mostrar que Deus, ele deu tempo de graça para todos, aqueles que quiseram se arrepender, enfim, encontraram perdão, como foi o caso de Noé. Mas uma hora o juízo chegou. E ao falar sobre a história de Noé, Pedro diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Deus tem o dia certo do seu juízo. Deus sabe quando ele finalmente irá executar a sua sentença sobre todos aqueles que vivem neste planeta. Esse juízo talvez não chegue agora para você, não chegue agora para mim, mas ele muito em breve chegará. Deus, quando decretar a sentença sobre nós, isso irá ser de acordo com a aceitação do perdão que ele nos oferece, da graça que ele nos oferece. Se você hoje está preocupado quanto ao seu futuro, descanse na promessa de Deus. Se você aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, você não precisa ser atormentado como Jó estava sendo pelos seus amigos. Talvez o seu sofrimento hoje tenha um propósito totalmente diferente daquele que você imagina ou daquilo que as pessoas te falam. Hoje, nós vivemos sobre a graça de Deus. Muito em breve, seremos chamados a dar a resposta definitiva daquilo que nós queremos, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. O que é que você escolhe? Diante de você hoje está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Depende apenas você escolher a vida para receber de bom grado das mãos do Senhor.